Por favor, abram a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. São palavras de Deus para a tua vida, amém? Então vamos compartilhar. Juízes, livro de Juízes, capítulo 11, o versículo 1 diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobê. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal. Amém, amados. Quem fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também o Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por essas palavras. Amados, podem se sentar. Meus amados irmãos, já deu para entender como era aquela casa do Gileade, o que Jefté enfrentava naquele lugar. Olha bem, o Gileade, pai de Jefté, pelo que revela a palavra do Senhor, era um homem bem indecente. Olha, ele frequentava o meretrício e era um homem casado. Era inconsequente, porque imaginem, naquele tempo não existiam métodos, pílulas anticoncepcionais, e ter uma relação com uma prostituta era um risco muito grande de nascer uma criança. E foi exatamente o que aconteceu. Em momento nenhum ele pensou nesse risco. Ele era também um homem irresponsável. Por quê? Porque quem mandava na casa dele eram os outros filhos dele, os filhos que ele tinha com a sua mulher legítima, sua esposa. Ele era também inconsciente, ou seja, ele não tinha consciência do que aquele filho ia enfrentar. Ele nem sabia para onde o filho ia, não tinha consciência nenhuma de paternidade. E a gente percebe também uma última coisa aqui: ele também era um homem sem fé, nenhum princípio cristão, nada que mostre que ele era um homem que tinha ligações com Deus. Amados, infelizmente, tem muita gente vivendo assim, sendo também inconsequentes, irresponsáveis, inconscientes. Mas o Jefté era filho dele, não tinha culpa nenhuma disso. Então nessa noite o Senhor vem falar àqueles corações que sofrem por questões que ele não teve escolha. Não havia um jeito de ser diferente. Ter nascido numa família pobre, a cor da pele, a religião que a pessoa nasceu, limitações diversas, vontade de ser, mas não é. Os irmãos de Jefté, como eles eram?
A gente pode ver isso na palavra, avarentos, porque uma das questões que pegava lá era o seguinte: não, esse daí não vai herdar as nossas coisas porque ele não é como nós, ele não tem os mesmos direitos. Então sim, eles estavam defendendo ali o dinheiro. Eles eram também intolerantes. Por quê? Porque não tolerava a diferença que havia entre o rapaz e sequer, em momento algum, pensavam: olha, ele não tem culpa, né? E eles eram também maldosos, né? Vai embora, como vai comer ninguém quer saber, o que vai vestir ninguém quer saber, simplesmente colocaram o rapaz para a rua. Bom, da sua madrasta nem preciso falar, porque parece que ela era muito conivente com tudo que acontecia lá, e a sua mãe continuava trabalhando na Casa da Luz Vermelha, também não teve nenhuma vontade de assumir o filho, né? Ficou com o pai mesmo e pronto. Então, amados irmãos, o que é viver num ambiente assim? Dá para você pensar o tipo de vida que ele tinha. Só que a palavra do Senhor nos diz, eu quero ler de novo para você, por favor, aí, versículo 1, deixa na tela aí, minha querida Raíza. Era então Jefté o gileadita valente e valoroso. Como é que ele consegue ser valoroso num lugar desse? Mas deixa eu te dizer que ele era valoroso porque a Bíblia está dizendo que ele tinha valor. Mas as pessoas da casa dele não davam valor nenhum para ele. Sabe o que isso mostra ao nosso coração? Que quem define o valor que a gente tem não são as pessoas. O que vale para você, meu querido, não é a maneira com a qual estão te rotulando, estão te dizendo que você é. Mas a Bíblia diz que ele era valoroso. E quando é a palavra do Senhor quem diz que você tem valor, aí você pode acreditar. Quem define quem você é Deus. Você olha para a vida dele aqui e vê, ele estava sofrendo muito por questões que não foram escolhas dele, mas ele conseguia, no meio desse, ser um homem de valor, ser um homem de fé, foi juiz em Israel, foi escolhido pelo Senhor, tinha fé, fazia votos, orava e esperava as ações de Deus sobre a vida dele. Amém, amados? Isso talvez seja para te dizer que você não pode se apegar, que você não pode dedicar tanto esforço assim para lutar com pessoas. Quando Deus tem um plano na tua vida, quando você sabe quem Ele é, quando você tem uma ligação com Deus, quem vai mostrar o teu valor não são as pessoas. Mas saiba, tem um Deus que sabe quem você é. Tem um Deus que não vai esquecer de você. Então, para de buscar em pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Quando você se importa mais com as pessoas, quando você se abate, quando você se abala, quando você recebe uma palavra e se esconde, ou seja, absorve isso e sofre com isso, você está esquecendo daquele que verdadeiramente pode derramar a glória dele sobre você. É Ele quem sabe quem você é, e é nele que está a tua vitória. Amém, amados? O Jefté não ficou choraminguando. Aliás, ele vai para um lugar aqui chamado Tobi, ou Tobi, não sei, mas lá a palavra diz que ele se encontrou com homens levianos. Ele se juntou, como diz aqui, com homens levianos que saíam com ele. Isto poderia ter sido o fim dele. Se eu tenho que dar um nome, um título para a mensagem dessa noite que o Senhor está mandando ao nosso coração, o título é o seguinte, o que eu penso agora: tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Nasceu do jeito que nasceu, nesta casa, com estas pessoas, sofrendo todos esses golpes, expulso dali, vai para um lugar desconhecido, onde ele não tinha absolutamente nada, se junta
com crente, com homem de Deus, com gente que fala da Bíblia. Não, ele se juntou com homens levianos. A Bíblia está dizendo eram homens levianos. Então imagine uma pessoa que tinha tudo para estar revoltada, que tinha tudo para estar se lamentando da vida, achando que tudo estava perdido, que nada daria certo para ele. Agora no meio de homens levianos, que histórias você acha que ele ouvia destes homens levianos? Que tipo de história eles traziam? Quem sabe histórias até piores do que a dele. Então tinha tudo para dar errado. Parecia que aquele era o fim dele. Parecia que era para isso, para esse momento que ele veio ao mundo. E o Senhor tinha um plano na vida de Jefté. E o Senhor tem um plano na tua vida. O teu momento não define o teu final. Sabe o que aconteceu lá em Israel, a terra de onde havia saído o Jefté? Aconteceu isso que eu vou ler para você agora aqui, ó. Está no capítulo 4. Está no capítulo 11, versículo 4. A gente já leu, eu vou ler de novo. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, ou seja, os amonitas, uma nação inimiga, um povo veio e atacou Israel. É o que está ali. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, entraram em guerra contra Israel. Quantas vezes nós, quando falamos de luta, quando falamos de guerra, achamos que é mais um golpe da vida, achamos que é mais um momento insuperável, achamos que é mais uma coisa que a gente vai ter que lutar. Quantos dizem nessa hora, coitado de mim? Mas esta guerra veio, meus amados irmãos, para revelar quem era o Jefté. Deixa eu te dizer que são as guerras da nossa vida, são as guerras que acontecem que revelam os homens valentes. A palavra diz que Jefté era valente, a palavra diz que Jefté tinha valor, e é bem nesta hora, na hora da guerra, que a gente começa a ver o valor que Jefté tinha. Quem sabe você também pode identificar determinadas guerras na tua vida. Quem sabe você está aí observando que algumas coisas ruins estão para acontecer. Quem sabe você consegue detectar a presença do inimigo te cercando, te atacando, te oprimindo. Vem notícias, as notícias não são boas. Você é surpreendido muitas vezes por essas coisas. E o que nós não conseguimos entender muitas vezes é que existe um propósito de Deus através das guerras também. Então, quando acontece esse ataque dos amonitas contra Israel, a palavra diz que os anciãos de Gileade, aquela terra que tinha o mesmo nome do pai do Jefté, então o Jefté era o fundador daquele lugar, né? Foram buscar o Jefté onde ele estava, lembraram dele, e aí chegando lá e dizendo, olha, está acontecendo um ataque lá em Israel, nós precisamos de você. Os anciãos de Israel. Queridos, muitas vezes a gente acha que ninguém vai lembrar de nós para mais nada, que a gente deixou de ter importância num contexto social, num contexto de família e às vezes até num contexto religioso. Parece que Deus não tem mais nada para nós. Mas deixa eu te dizer que nessa noite o Senhor vem dizer o caminho através do qual nós podemos alcançar um lugar de vitória. De uma vez por todas é necessário entender que não são as pessoas que vão te valorizar, nem são elas que vão te dar a vitória. Deixa eu te dizer que quem tem controle sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, sobre aquilo que está acontecendo na empresa onde você trabalha agora, sobre aquilo que está acontecendo no meio da tua família agora, sobre os sentimentos, sobre as frustrações que você está tendo no seu ministério agora, tudo isso pode ser só uma maneira pela qual Deus está te preparando para ser visto como um homem dele, e o teu valor, ele vem do Senhor.
Então, na hora que esses anciãos chegam para Jefité, ele tem condição de dizer o seguinte: não, mas espera um pouquinho, agora vocês lembraram de mim? Quer dizer que quando estava tudo bem, vocês não queriam saber de mim? Ninguém veio perguntar se eu precisava de alguma coisa, ninguém veio me estender a mão, porque é assim, meus amados irmãos, não dá para ser vitorioso dependendo de mãos estendidas. A única mão estendida para nós que pode dar vitória é a mão de Deus, aleluias. Mas Ele usa pessoas, Ele revela, Ele faz acontecer. E esses anciãos chegam até Ele e Ele diz: bom, eu volto numa condição, só se eu for o líder, só se eu for o cabeça. E imediatamente os anciãos aceitaram. Ele volta para lá. Ele lidera Israel nessa guerra contra os amonitas e leva e conduz Israel para uma grande vitória. Amém, irmãos? Uma grande vitória. A gente não consegue ter uma noção clara de todo o plano que Deus desenhou para a nossa vida. Mas eu gosto de lembrar que no Salmo 139, a palavra diz que todos os nossos dias estão escritos num livro. E que antes que qualquer um destes nossos dias tivesse acontecido, o Senhor já tinha escrito planos para nós. A Bíblia é clara, ela diz dia após dia. Então nessa noite nós temos certamente aqui alguém que tinha tudo para dar errado. No livro de Juízes tem dois dos juízes que têm histórias bem antagônicas, né? O Jefité e o Sansão. O Jefité nasce numa família disfuncional, é rejeitado, mas tinha valor, construiu fé e conduziu Israel a uma grande vitória. O Sansão é o contrário, nasceu numa família crente, uma mãe que orava por ele o tempo todo, num lugar onde ele tinha a unção de Deus ali, o reconhecimento já naquele local, ou seja, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Salvou Israel, mas morreu. A hora que salvou, morreu. Foi zombado, ficou na mão dos inimigos. E o Jefité, ao contrário, tinha tudo para dar errado e deu certo. Queridos irmãos, eu quero te convidar para ficar de pé agora, porque a tua história é o Senhor quem conhece. Nós muitas vezes estamos pensando errado a respeito dos planos de Deus. Se você estivesse no lugar de Jefité, quando os anciãos foram te chamar, dizendo: vem e ajuda a gente, como você ia entender isso? O que você ia pensar? Como é que você ia reagir? E a gente vê o Jefité voltando com sua coragem, com sua disponibilidade, se colocou na frente de Israel e conduziu Israel para uma grande libertação. Sabe o que significa isso? Que nós não viemos ao mundo para brigar com pessoas. Não viemos para fazer a nossa própria justiça. Não viemos para fazer um julgamento de quem merece e quem não merece. Mas nós viemos para desenvolver o plano de salvação que o Senhor tem para todas as pessoas. Essa é uma noite de refletir sobre os nossos relacionamentos. É uma noite de pensar que se colocar naquela posição de vítima. Mas judiaram de mim. Mas me traíram. Me enganaram. Eu tomei tanto golpe na vida que agora eu não consigo acreditar em mais ninguém. Quem já ouviu isso aqui? Eu não consigo mais acreditar em ninguém. Ninguém presta. Ninguém presta, porque você tomou um golpe. E Jefité tinha tudo para fazer isso. Tinha tudo para agir assim.
mas a sua ligação com Deus fez dele um homem vencedor e revelou quem ele era na hora da guerra. Amém, meus amados? Esta guerra que você está enfrentando agora, essa luta que você tem, os desafios gigantes, quantos querendo te ensinar, quantos querendo te dar receita de como você tem que fazer, de como você tem que agir. É bem verdade que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, nos amam verdadeiramente e têm uma palavra sincera, que vem de um coração sincero para os nossos ouvidos, desejando nossa vitória. Mas, queridos, nada é comparável com a maneira com a qual o próprio Deus te vê. Jefité tinha uma ligação com Deus, e por isso ele não dependia de pessoas. Então o Senhor, nessa noite, Ele está dizendo ao coração de homens e mulheres aqui nessa noite, Ele está dizendo: eu nunca deixo de olhar para você. Ele nunca deixa de olhar para aquele que ora, nunca deixa de olhar para aquele que medita em suas palavras, nunca deixa de olhar para aquele que busca as revelações do Espírito Santo para tomar decisões. E ele mostra que tudo pode ficar diferente de uma hora para outra, que aquele que tinha tudo para dar errado, porque era rejeitado, ele agora volta como líder. Aquele que ninguém queria ouvir, agora todos estão querendo saber o que ele vai falar. E tudo isso é porque ele tinha uma ligação com Deus. Se tem uma maneira de você vencer, é cuidar desta relação que você tem com o Senhor. Você não tem que se esforçar tanto para mostrar o teu valor para as pessoas. Você não precisa ficar falando toda hora quem você é, o que você faz. Não precisa ressaltar tanto as tuas lutas. Basta que no teu quarto você diga ao Senhor: o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o meu valor. Muitos aqui podem estar nessa situação, tinha tudo para dar errado. O Senhor está levantando e derramando poder nessa noite, aleluias. E Ele está dizendo: não vai ficar assim. Ele está dizendo: eu vou mostrar quem você é. Acima de tudo, Ele está dizendo: vale a pena você estar comigo, eu cuido de você. A parte do Jefité foi guardar a sua fé, passar por tudo o que passou, mas permanecer ligado através da fé. Ele permaneceu ligado ao Senhor. Amém, meus amados? Então eu não vou chamar ninguém à frente aqui, porque o horário está um pouquinho avançado, mas quero te convidar para você aí do teu lugar, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos agora. Entregue ao Senhor, nesta oração que vamos fazer aqui, a tua causa, o teu sentimento, aquelas coisas que, sei lá, de repente está te fazendo se tornar amargo, se tornar revoltado, aquilo que você tem visto e que você não gostaria que fosse assim. Você diz: eu não tenho culpa, eu estou vivendo isso, mas é uma consequência do que o meu pai fez, ou do que a minha mãe fez, ou do que o marido fez, ou do que a esposa fez, um filho fez. Meus queridos, nessa noite o Senhor está dizendo: deixa tudo isso para lá, porque quem cuida de você sou eu. Aleluias. Só espera os movimentos do Senhor, só espera, porque Ele permite que as coisas aconteçam, e nessa hora Ele vai revelar a sua glória sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Bota a mão no teu coração, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e ore comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor,
por ter acesso à Tua palavra, por receber as Tuas inspirações nessa noite, por sabermos, Deus querido, que tantas e tantas vezes, não só em nossa própria vida, como também na vida de quem amamos, podemos observar, Senhor, situações vividas, que são sim consequências dos erros de outras pessoas. Gente que tinha tudo para dar errado, mas que de alguma maneira, Senhor, pôde estar ligado à palavra, pôde estar ligado à Tua presença, Deus querido, e trazendo a Tua presença para as suas vidas. São como Jefité, que no momento preparado pelo Senhor, foi revelada a coragem, foi revelada a fé, e é o que eu peço, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Quero clamar, Deus querido, pelo trabalhar do Teu Espírito no coração de todo aquele, Deus amado, que está preso, se sentindo vítima e achando que depende de alguém, que achando que depende de uma situação que parte de humanos para mudar a história. Que esses meus amados irmãos e irmãs que estão vivendo estas situações possam receber um toque do Teu Espírito Santo nessa noite, e que neste coração, Deus querido, que está na Tua presença aqui, o Senhor possa dar a certeza de que só precisam do Senhor, de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor tem o Teu tempo de revelar a Tua glória sobre a vida deles. E é nessa esperança que assim eu me coloco diante do Senhor agora, te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.